Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 22, versículos 24 a 30. Seja o maior como o menor. Suscitou-se entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Jesus lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles se intitulam benfeitores. Mas não sejais assim. Ao contrário, aquele que entre vós é o maior, seja como o menor. E aquele que manda, seja como o que serve. Porque qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é o que está à mesa? Entretanto, eu estou no meio de vós como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino um reino como meu Pai destinou para mim, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino e assenteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Número 288. Ninguém há de ser excluído, ninguém será repelido. Mas também ninguém se há de considerar superior a seu irmão e ambicionar lugar mais elevado. A discussão que se travou entre os discípulos quando cogitaram de saber qual deles deveria ser considerado o maior é, no fundo, análoga ao pedido que a Jesus dirigiram os filhos de Zebedeu e a mãe deles, pedido que causou indignação aos 10 outros apóstolos e deu lugar à resposta e aos ensinamentos que o Mestre, nesta outra ocasião, repetiu, usando apenas de termos diferentes. Tais discussões surgiam a miúde entre os discípulos, porque, não obstante a missão que desempenhavam, eles se achavam sob o império da carne, sofrendo-lhe os desfalecimentos. A resposta de Jesus, consignada nos versículos 25 a 27, já foi explicada pelo que vos dissemos no ponto indicado. Reportai-vos a essas explicações. Repetiremos, entretanto. Esta resposta encerra um ensinamento simples e conciso, de molde a induzir o homem à humildade, ao desinteresse e à renúncia de si mesmo. Como tudo que importe infração da lei de amor, de caridade e de fraternidade, o orgulho constitui uma barreira que se ergue entre o homem e Deus. O versículo 28 deste capítulo 22 da narrativa evangélica feita por Lucas transcreve estas palavras do Mestre: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Não tomeis aqui o termo tentações na sua acepção vulgar. Segundo o Espírito, velado pela letra, ele significa, com relação a Jesus, tribulações, provas, a que qualquer outra natureza que não a sua houvera sucumbido. Do ponto de vista humano, aquela expressão indica os sarcasmos, as perseguições que lhe moviam seus inimigos e que, aos olhos dos homens, eram para ele tribulações e provas. Jesus falava a seus discípulos: não o esqueçais, e objetivava, empregando o termo tentações,
deixar uma arma com que de futuro se pudesse combater a divindade que mais tarde os homens lhe haviam de atribuir. E o versículo 29 reproduz: Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio. Os apóstolos fiéis eram espíritos adiantados, mas ainda não perfeitos. Jesus trazia aos homens os meios de progredirem, tal como o Senhor lhe dera a ele e a todos os outros espíritos os meios de se elevarem. Assim como, até então, os espíritos que tinham querido perseverar no bem, inclusive o seu, haviam tido a assistência dos espíritos superiores prepostos à obra do adiantamento deles. Também os apóstolos seriam auxiliados e guiados para atingirem a perfeição que ambicionavam e pela qual tantos esforços faziam. Jesus, Espírito protetor e governador do vosso planeta, único encarregado do vosso progresso, vos prepara o reino como a seus apóstolos, dando-vos a assistência de espíritos relativamente superiores, prepostos ao vosso desenvolvimento, auxiliando-vos e encaminhando-vos para a perfeição que ambicionais. Esforçai-vos, pois, por consegui-la, e quando a houverdes atingido, quando vos houverdes tornado servidores ativos e devotados do Pai, reunidos todos, repartiremos convosco o pão espiritual e beberemos pelo cálice da vida eterna. E quanto a estas palavras do versículo 30 deste capítulo 22 do Evangelho de Jesus segundo Lucas: E vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel, reportai-vos as explicações que já vos demos a esse respeito. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.